Pois é, né? Agora que The Batman saiu, tá todo mundo elogiando o Homem-Morcego do Robert Pattinson. Inclusive, eu vi que muita gente parou com aquelas gracinhas, aquelas piadinhas de vampirinho que brilha e não sei o que. Tá bom, maneiro. Agora, e se eu disser pra vocês que esse Batman aí que vocês estão elogiando é, sem sombra de dúvida, o Batman mais imperfeito, o Batman mais inseguro, o Batman mais problemático que a gente já viu no cinema até hoje, e eu posso provar pra vocês aqui nesse vídeo. E aí agora logo de cara vocês podem me perguntar: pô, Thiago, então quer dizer que você não gostou do filme, cara? Você achou o filme ruim, você não gostou de The Batman? Não, meus amigos, muito pelo contrário, e é por isso que esse filme é tão bom. Mas antes de eu provar os meus pontos pra vocês aqui nesse vídeo, dois avisos muito rápidos. O primeiro: teremos spoilers, então se você ainda não assistiu The Batman e não quer comprometer a sua experiência, volte depois para assistir este vídeo. E o segundo aviso, já larga aquele like maroto aí pra gente que nos ajuda muito, já se inscreve no canal aí pra você não se esquecer no final, beleza? Então vamos lá. Eu digo que esse Batman do Robert Pattinson é um Batman imperfeito porque a visão que nós temos, né, nós que eu digo, o público, fãs do Batman, galera nerd em geral, é do Batman idealizado como o suprassumo da humanidade, o homem perfeito e infalível que sempre tem um plano pra tudo, o Batman com preparo pode derrotar todo mundo, o Superman, o Darkseid, enfim, né, o mais inteligente, o cara que sabe de tudo, que tem uma solução pra tudo, um plano pra tudo. Então o Batman, ele é virtualmente perfeito, né, dentro dessa visão canônica que foi criada do personagem. E o Matt Reeves desconstrói essa visão e joga isso pro filme, o que dá uma humanizada no personagem. Já começa logo de cara deixando claro que ele tem apenas 2 anos de atividade, então seria ali quase um Batman ano 2, né? Ou seja, ele é um Bruce Wayne jovem ainda, ele ainda tá conhecendo a cidade, ele ainda tá firmando as suas bases, apesar do filme já começar com algumas coisas bem pré-estabelecidas do cânone do personagem que nós já conhecemos, como por exemplo o Bate-Sinal, a caverna, que não é bem uma caverna, enfim, mas né, já começa ali mais ou menos encaminhado, apesar de ser um homem-morcego muito jovem. E se a gente for pensar as coisas de trás pra frente, um dos pontos mais acertados desse filme é não haver a origem do Batman. Aquela velha cena da origem do Batman, do casal Wayne saindo lá do cinema, e aí tentam assaltar eles lá no beco, né, e os dois morrem, aí o pequeno Bruce fica lá sozinho chorando no beco escuro, com as pérolas da mãe dele caídas no chão. O Matt Reeves não mostra isso. A gente tem ali algumas citações através de recortes de jornais e, enfim, né, alguns documentos que as pessoas comentam, enfim, fotos, mas você não tem aquela cena de origem do Batman. Isso é bom por 2 coisas. Uma, que tá todo mundo de saco cheio, é perda de tempo, todo mundo já sabe como é que o Batman surgiu, enfim, beleza, não precisa mostrar mais isso. E segundo, que o Matt Reeves, ele usa essa coisa da origem dos pais do Batman, na realidade, né, ali das famílias Wayne e da família Arkham, já que nessa versão do Batman, a mãe, a Martha Wayne, na verdade ela é uma Martha Arkham, né, antes de se casar. O Bruce Wayne, ele tem ali descendência tanto da família Wayne por parte de pai, quanto dos Arkhams por parte de mãe, lembrando daquele velho mito que os membros da família Arkham, todos eles, com o passar do tempo, acabam desenvolvendo ali algum tipo de doença mental, ou de paranoia, esquizofrenia, enfim, né? Tem meio que essa mitologia aí dentro das histórias do Batman, o que já faz a gente pensar realmente se o Batman não é um cara muito doido. E por falar nesse ponto psicológico, a própria persona do Bruce Wayne agora é de alguém muito atormentado. Não que o Batman não seja um cara atormentado durante toda a vida dele, mas nesse iniciozinho você vê que ele é um Batman que ele realmente tá focado muito mais na sua vingança do que no senso de justiça. Tanto é que ele brinca com isso, né? Brinca, entre aspas. Ele diz, eu sou a vingança e tudo mais. Ele tá ainda cheio de ódio, cheio de rancor, e ele desconta tudo isso no Alfred. Essa relação inicial, até, sei lá, 2 horas de filme, a gente só vê o Bruce dando patada no pobre do Alfred, cara. Dá vontade de pular na tela do cinema, dar 2 tapas na cara dele assim e falar, qual é, meu irmão? Tá vacilando?
Pô, o cara tá aí cuidando de você a vida inteira, lavou a sua fralda, a sua bunda cagada, e você tá aí desfazendo do velho. A gente vê ainda essa relação dos dois amadurecendo a partir do ponto daquela cena do hospital, né? Quando o Bruce vai lá visitar o Alfred, eles têm aquela conversa, enfim. Então a partir dali você também vê, né? A gente nota esse amadurecimento na relação do próprio Bruce com o Alfred, que é uma coisa que no cinema, pelo menos, foi pouco explorado até hoje. E aí, do ponto de vista estrutural, esse Batman também ele é, assim, não vou dizer precário, mas ele é bem simples. Se a gente for começar pelos gadgets dele, pelos equipamentos e tal, você não tem nada super high-tech, assim. Não tem nenhuma bomba de gelo, sei lá, raio infravermelho, né? Enfim, todas aquelas coisas que ele tira do cinto dele ali, que, enfim, né? Tem um equipamento para tudo. Esse Batman não. Talvez a coisa mais high-tech que ele tenha sejam aquelas lentes de contato, onde ele consegue fazer ali filmagem, né, para poder rastrear depois, acho que tem visão infravermelha, enfim. Mas todo o restante você vê que é ou equipamento de segurança adaptado, como aquele taser que ele tem no punho, né, ou a própria armadura dele, que são placas ali de Kevlar, possivelmente, debaixo de uma roupa tática, ou melhor, por cima de uma roupa tática de couro, enfim. Então são equipamentos adaptados, coisa que a gente não viu nos Batmans anteriores, né? Porque o Batman antes, inclusive se a gente for pegar o Batman do Nolan, ele tinha aquele suporte ali das indústrias Wayne por trás, era equipamento para uso de experiência militar, né? Enfim, a gente nunca viu ele construindo as coisas de maneira improvisada, como nesse Batman do Robert Pattinson. Os veículos também são bem realistas, né? Você não vai ver o Batman ali com um super jato no meio da cidade, uma lancha, a moto lá que faz 1 milhão de funções. Não, a moto é uma moto. Uma moto boa, lógico. Eu não entendo muito de veículo, de carro, moto, enfim. Mas é uma moto normal, né? E o Batmóvel, apesar de ser incrível, né? É um carro tunado, gente. Ele pode ter até ali algumas melhorias, enfim, mas ele ainda é um carro normal. E quando eu digo um carro normal, não significa que ele seja incrível. A cena de introdução desse Batmóvel, quando ele chega, que ele liga aquele carro lá na cena de perseguição do Pinguim, cara, que ele faz aquele barulho, aquele ronco, que parece que é o próprio demônio que tá saindo do inferno para vir pegar a galera, é incrível. Eu fiquei completamente arrepiado na cena do Batmóvel. Até se a gente pensar nas cenas de luta, esse Batman não é um mestre Shaolin, né? Aquele Batman intocável que tem, sei lá, técnicas e golpes de artes marciais diversas e dá pirueta, dá um monte de coisa. Não, ele é bom de porrada, né? Ele derruba ali os inimigos usando o mínimo de esforço possível, mas ele leva paulada, ele leva chute, ele leva tiro, ele cai, ele levanta, né, fica todo sujo, ele tá cheio de hematoma, tá todo arranhado, tá todo ferrado. Então, nesse ponto também, é um Batman bem mais humanizado, né? Não é aquele Batman mestre das artes marciais, não. Você vê que cada confronto que ele entra, ele bate, mas ele leva também. E aí tem uma cena específica, ali já depois do meio do filme, que foi o momento onde eu olhei e falei, cara, esse realmente é um Batman em construção. Que é a cena da fuga da delegacia, quando os policiais estão ali em cima dele e tal, e ele, né, meio que finge ali que tá brigando com o Gordon para poder fugir, e ele vai subindo o prédio, ele chega no topo, e ele fica desesperado quando chega lá em cima, né? Você vê na cara dele assim que ele tá assustado quando ele olha para baixo e vê que ele tá não sei quantos andares de altura, e ele pega a capa, né, prende a capa lá num zíper, enfim, transforma a capa numa wingsuit, né, que são aquelas roupas que essa galera de esportes radicais usa para poder voar e tal. Mas você vê que ele tá apavorado, mano. Ele olha lá para baixo assim, apavorado, super inseguro. Talvez seja a primeira vez que ele tenha de ter pulado de um lugar tão alto. Se a gente for pensar, o Batman mais maduro, mais velho, mais experiente, ele sai correndo e se joga dos prédios sem nem olhar, meu amigo. Ele não quer nem saber onde ele tá pulando. Porque ele é seguro, ele sabe que nada vai acontecer com ele. Seja porque ele vai jogar o arpel e vai pegar em algum lugar, ou ele vai planar com a capa, enfim.
né? O Batman mais experiente jamais ficaria preocupado em pular de um prédio, né? Uma coisa simples pro Batman. Mas naquele momento a gente vê que é um Batman que ele tem medo, né? Ainda, ele tá inseguro. E isso é muito legal. E aí no decorrer do filme, são quase 3 horas aí, né, praticamente, eu fui pensando, cara, no final vai ser um Batman assim completamente, sabe, amargurado, destroçado, enfim, mas não. O personagem, na verdade, ele vai dando uma volta e ele termina, gente, de uma maneira que poucas vezes, até nos quadrinhos, eu vi uma conclusão de história do Batman desse jeito, que é o Batman símbolo da esperança. Uma coisa que, tecnicamente, seria papel de um herói solar como o Superman. Aquela cena final dele mergulhando, né, lá no estádio com as pessoas alagadas e ele guiando as pessoas com o sinalizador dele, né, é muito simbólico, assim. É como se o Batman fosse o farol, né, o bastião de luz que está trazendo as pessoas de Gotham onde elas estão afundadas, sabe? Onde elas estão se afogando numa figura de linguagem, assim, no meio da, sei lá, do crime, da corrupção, né, da miséria. Então o Batman é o farol que vai salvar essas pessoas. E aí no final de tudo, quando mostra ali as pessoas sendo resgatadas, geralmente quando isso acontece, o Batman já meteu o pé, né? O Batman nunca fica ali no final para ver as coisas. Ele prende o bandido, né? Dá o alerta pro Gordon e sai fora. Ele não quer ficar nos holofotes. Esse Batman não, ele fica lá até o fim, cara. E ele ajuda as pessoas, ele tira a galera do buraco, ele ajuda a prender as coisas e todo mundo do lado dele, e ele vai falando, né, naquela narração em off, que ele entende que ele não pode ser apenas a vingança, que a vingança não leva a nada, né? O Charada tinha um espírito de vingança. O Charada quis se vingar da cidade pelo que a cidade devolveu a ele, ou dentro do ponto de vista dele, né? Eu quero fazer um vídeo aqui só para falar do Charada. Naquele momento ele percebe que se ele continuar seguindo aquele caminho de pura mágoa, raiva e sentido de vingança, na verdade não é justiça, é vingança. E isso vai destruir ele em algum momento, sabe? Você vê o Batman tendo essa epifania assim, mostra uma faceta do personagem muito mais madura. E é por isso que eu digo que esse Batman é imperfeito, porque ele tem todas essas deficiências, digamos assim, que eu citei, mas que na verdade mostra um processo de construção, cara. Isso é muito legal, isso humaniza, isso traz o Batman pra perto da gente. Acaba sendo um filme de origem sem mostrar a origem, e isso é genial. Matt Reeves trabalhou muitíssimo bem. Agora resta saber como será daqui pra frente. A gente não sabe muito bem qual será o futuro desse Batman do Robert Pattinson. Já foi dito ali pelo Matt Reeves que ele não quer fazer junção com o Coringa do Joaquin Phoenix, nem nada disso. Apesar da gente ver lá naquela cena final do Charada no Arkham que ele tá falando com alguém ali que é o Coringa, né? Já foi confirmado que é o Coringa, enfim. Pode ser só uma referência engraçadinha ou já pode ser uma sementinha para uma continuação. Não sabemos. O que sabemos é que sim, temos um Batman que é humano, um Batman que não é perfeito, o Batman detetive, coisa que a gente viu pouco no cinema até hoje, né? Detetive que eu digo no sentido que vai na cena do crime, investiga, olha as provas, né? Não é só o Batman que pega uma amostra de alguma coisa, joga no scanner lá do super mega ultra computador dele que vai dar a resposta. Não, é o Batman que vai ali investigar mesmo e tal. Enfim, gente, é um Batman imperfeito, é um Batman em construção e por isso ele é tão bom. É isso! Como eu falei pra vocês, eu ia provar aqui os meus pontos pelos quais eu fiz estas críticas, entre aspas, a The Batman, que na verdade é um filme incrível. Agora eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários o que vocês acharam de The Batman, se vocês também fizeram alguma dessas leituras que eu falei aqui. Eu quero muito saber a sua opinião, quero falar muito mais de The Batman aqui no canal, porque é um filme que merece. Já tenho aqui um roteirinho pronto pra gente falar do Charada, que também é um personagem sensacional. Paul Dano mandou muito bem, eu quero falar de outras coisas do filme em breve. É por isso que eu peço aí a sua ajuda, a sua força
dá aquele like maroto aí ou dislike, o que você preferir, e por favor, se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!